Jingle Bell, acabou. Já conhece toda a música, né, pessoal? Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, tá? Não muitas brigas, não muitas discussões, né, como sempre falam, tal, mas que tenham aproveitado tudo de bom que a época pode oferecer. Enquanto isso, tá? Chegamos aqui finalmente com a número 140 da Herói Gold. Para ali, gente, como eu disse, né, a última de uma era ali de, caramba, ia estar o quarto ano, né, da revista, que se iniciou em dezembro de 94. A data em que eu tô, né, gravando esse vídeo, por exemplo, ela tá ali batendo quase com o lançamento da primeira, né, que foi ali pertinho do Natal, se não na semana do Natal, na data assim bem exata, né, e tá aí, tá, com sempre os destaques aqui, ó, do Arquivo X, agora com a Uma Thurman, tá, e a estrela, sendo a estrela do filme Os Vingadores, e não os Vingadores da Marvel, tá, gente, é uma outra coisa que nós vamos mostrar um pouquinho mais depois da vinheta. Revista Herói Gold, seu guia de TV, cinema e história em quadrinho. E grátis vindo um pôster do Pânico 2. Vamos dar uma conferida, né? Em setembro, nas bancas aqui já sobre a revista Nintendo World, já peguei essa revista aqui algumas vezes, né? Na época não tinha o Nintendo, não, já tinha sim, mas não cheguei a comprar não. Mas era aquela coisa bem pegada como a Game Power, né? Outras revistas do gênero ali, que trazia ali as manhas de vários jogos, principalmente, né, da Nintendo. E ali o Nintendo 64, Play 1, Neo Geo, gente, tava batendo muita coisa de consoles, né? E no caso aqui, fazendo a propaganda da sua número 1 também pela Conrad, né? Igual foi falado no último vídeo, o selozinho, né, da qual a Herói estava saindo, justamente aqui, ó, pela Conrad Editora. E essa editora, ela dá muito o que falar mais pra frente, cara, com coisas muito bacanas também. Aqui o editorial, né, com o Marcelo Del Greco, falando aqui justamente, ó, aqui era no mês de setembro. Essa revista foi lançada, né, ela chegou com atraso novamente. Aqui o Marcelo até pede desculpa, pá, aquele negócio todo, devido a como é que estava a preparação das demais publicações juntas ali com a Herói, né, mas justamente ali em setembro de 1998. Na parte aqui ele fala, gente, por que não fizeram um artigo com o desenho A Caverna do Dragão. E aqui ele fala que não teve uma matéria nesse desenho, considerado por muitos um dos melhores já feitos, só que infelizmente nunca chegou em nossas mãos fotos boas dele, né? Então assim, aquela coisa, aquela resolução, vamos dizer, umas boas imagens para poder fazer uma matéria. Eu achei essa justificativa um pouco assim, não muito a ver, porque eu acho que tinha condição de fazer sim. Tanto que também não teve uma super matéria com Lion Man, não teve do Gibão, Policial de Aço, que dava pra fazer alguma coisinha assim. Mas é aquela coisa, acredito que eles tiveram seus outros motivos, né, cara, por não ter feito uma matéria tão completa, né, mas não deixou também de trazer muita coisa bacana, muita coisa boa, novidades e tudo mais. Mas realmente Caverna do Dragão era uma febre na época. Agora, por exemplo, também não tinha aquela matéria super também detalhada do He-Man, o desenho do Rambo, She-Ra, teria até menções, alguma coisa ali outra tal. Mas Caverna do Dragão não foi a única, né, que não chegou assim, aqui nas páginas da Herói. Olha que bicho. Esse aqui vamos chegar daqui a pouquinho, tá? Aqui novidades de montão no novo Teleuno, né? Tinha sido comprado pela Sony. E justamente ali no dia 3 de setembro, a emissora ela entrou numa nova fase, igual fala aqui. E aqui para começar, teremos uma verdadeira overdose de Barrados no Baile Melrose. A série, no caso, foram exibidas 5 vezes ao longo do dia. Puxa vida, isso aí para preencher muito, né, a programação da emissora, que a especialidade eram séries, e Barrados no Baile e Melrose era o xodozinho da emissora. Continua a invasão
no Cartoon Network de muitos desenhos que eram da Warner, né? Que vieram, como por exemplo o Pink e o Cérebro, o Ace Ventura, os Mistérios de Piu Piu e Frajola, e aí, o Tiny Toons, Beetlejuice, e aí o que que fala? Olha só como é que você vê a realidade também daquela época, né? A Warner tinha adquirido a Turner, e com isso os canais TNT, CNN e tchan 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 tchan, o Cartoon Network, por isso, cara. Então aquela invasão no Cartoon Network era porque o material já estava ali pertencendo a Warner, né? E aqui do lado, gente, Pequenos Guerreiros. Aí tá um filme que nasceu pro merchandising para conquistar a garotada. Gente, é muito legal, já passou no SBT. É quando uns brinquedos de uma linha lá, cara, eles ganham uns processadores, cara. E aí eles começam a se movimentar sozinho e tem a sua própria trama ali dentro do filme. E o mais interessante é que de imediato parece que esses aqui são os bonzinhos e eles têm que lutar contra uma raça alienígena, mas o enredo mostra que não é bem assim. Eu achei bem legal, achei os efeitos, né, cara, como eles trabalharam, bem bacana. Um filme para família muito bom, de sessão da tarde, tá? Vale a pena as exageradas toda desse filme aqui, mas eu achei, bicho, eu era fã de G.I. Joe, né, caramba, Falcons, e ver esses bichinhos em movimento, o cara me lembrou muito, principalmente o figuro de G.I. Joe. Mas o enredo mostra muito bem que eles não são tão bonzinhos assim, viu, cara? Nossa. E no News nós temos Jamie Lee Curtis aqui no Halloween H20. Quem lembra aí do Halloween H20? Teve até o Halloween H40 que passou há pouco tempo, uns anos atrás assim, mas não tem muito tempo não. O H20 estava arrebentando naquela época, tá? Aqui nós estamos falando, ó, no primeiro final de semana, o filme H20 tinha faturado 17 milhões, tá? Agora, quem esperava ver a Jamie Lee Curtis em dose dupla no ano, né? Ali ela tinha feito um outro filme chamado Virus, ou Virus. Ela fez, acho que o irmão do Alec Baldwin, depois eu ponho o nome aqui, que acontece num navio e tal, realmente ela participa lá, só que eles passaram esse filme para o próximo ano. Tá? Tinha também o filme Caçadores de Névoa, Caçadores da Névoa, o certo, estrelado por Antônio Bandeiras, né, que fala de vikings canibais. Na realidade, um nome aqui no Brasil, ele veio como o 13º Guerreiro, em que o personagem do Bandeiras, ele participa de uma trupe, né, cara, de uma expedição com um grupo viking, para encarar, velho, uma força muito desconhecida em uma outra quebrada. E, velho, tem algumas cenas ali bem bacanas, né? Cenas assim de ação. É muito interessante como é que mostra ele aprendendo o idioma, que ele não sabia falar o nórdico ali, né? Aquela linguagem nórdica, germânica, né? Ele aprendendo. É muito interessante, que ele era um camarada também muito inteligente, mas realmente ele foi passando no ano seguinte. Teve um problema durante as filmagens que chegaram a perder o material e aí teriam que refilmar, né, refazer. Só que o Bandeira estava com problema de agenda e o diretor também. Então, com isso, a estreia foi atrasada. No caso, ela foi então só para 1999, de acordo aqui com o artigo. Aqui fala sobre South Park e a sua segunda temporada no Multishow. Tá? Aqui falando também, a USA Network anunciou que colocará no ar em outubro o seriado Xena, Princesa Guerreira, que o SBT também já estava exibindo, né? Aqui o casal David Duchovny e a Téa Leoni foram escalados para apresentar o M, que ocorreu em 98. Tivemos a estreia de Ultraman Gaia. A série Nikita, aquela série da lourinha, espiã, tá? Ela ganhou, no caso lá, gente, uma convenção própria no Canadá. Olha que legal, hein? E sobre a Princesa Mononoke, ela entrou na dança dos atrasos, aquela coisa que nós comentamos nos últimos vídeos, que a Disney que ia distribuir pelos cinemas, né, o filme da Princesa Mononoke, um filme japonês maravilhoso, tá? Só que houve atraso, tá? O anime nos Estados Unidos foi reprogramado para meados de 99, vai pra você ver. O texto em inglês seria adaptado por Neil Gaiman, o premiado roteirista de Sandman, e a atriz Gillian Anderson está no elenco de dubladores americanos. Eu nunca vi a versão americana de Princesa Mononoke, né? Eu sempre vi ali o japonês mesmo e, cara, vale cada segundo, viu? Nossa, mãe. Aqui uma curiosidade para quem lembra o nome do dublador original do Homer, o Dan Castellaneta, ele emprestou a voz, tá, como personagem título do videogame Earthworm Jim 3D para o console Nintendo 64. Earthworm é aquela minhoquinha, né?
que tinha uma arma espacial e tal, tem um joguinho dela bem legal. E no 64, eu joguei foi no Nintendo mesmo, mas ela já era muito famosa. Aqui, Surfista Prateado apavora no Fox Kids com o seu próprio desenho. Tá? Aqui também mostrando as estreias de Yogi e as Baratas. Esse desenho é bem engraçado, cara. Bem legalzinho. Golpe Fulminante, filme do Jean-Claude Van Damme. Ali, cara, naquelas tentativas de filme que ele trazia diretores de filmes chineses tal para poder trabalhar junto com ele. Ele chama o mesmo diretor de A Colônia, o Tsui Hak, para dirigir esse novo filme. Tem até o Rob Schneider, uma coisa assim, o cara que tá no filme junto com ele. Eu gostei desse filme, é um filme bom de ação. Tem uma cena dele aqui, ó, que ele pega um tênis. Nossa, isso aqui tem uma coisa de pirataria, tem coisa de material falsificado. Só que nessa brincadeira, isso assim, lá em Hong Kong, os russos estavam começando a mandar algumas bombas, cara, em brinquedos, sabe, em bonecos, um tanto de coisa. E o personagem do Van Damme, ele era um agente infiltrado, né, para encontrar justamente essas bombas e tudo mais. Mas aqui eu me lembro que eles deram um tênis para ele, e ele correndo com esse tênis. É legal, tem umas cenas assim de primeira pessoa entrando direto em alguns materiais no tênis, mostrando o tênis desgastando imediatamente, soltando as colas, as borrachas tal durante a corrida. Muito interessante, tá? Mas não chegou perto daqueles outros grandes sucessos que o Van Damme já tinha na carreira, como, né, o Grande Dragão Branco, o Duplo Impacto e por aí vai. Mas ele estava ali, né, na ativa com os filmes de ação. Mas a gente só pode fazer a comparação devido realmente ao retorno que esses filmes deram financeiramente. E foram bem abaixo do que estavam acostumados. Aqui a primeira imagem do James West, vivido pelo Will Smith, tá? Com a participação do Gordon, o Kevin Kline. E aqui não tem o Kenneth Branagh, que é o vilão também do filme, que estava prometido para sair em 1999, que também não deu assim, aquele retorno não, gente, não foi aquele sucesso não. Viu? E, para quem não sabe, o filme James West ele é baseado numa série western ali da década de 60, tinham 104 episódios, e aqui eles resolveram adaptar para o cinema. Mike Myers em alta. Aqui falando já sobre o início das filmagens da sequência, né, do Austin Powers, um agente bom de cama, ali sendo o seu 2, mas já estava lançando algumas coisinhas aqui também, falando que ele estava para fazer o filme do Scooby-Doo, ele que seria o Salsicha, o que não aconteceu, tá? E demais projetos também que estavam ligados diretamente ao filme do Austin Powers, que estava valendo ali pra caramba pra ele. O cara estava em alta, gente. Jornada nas Estrelas aqui, falando sobre o filme 9, Insurrection. Isso aqui, gente, são coisas que a gente tá falando de cinema, tá bom? Aqui não, aqui da parte da televisão, aqui o cinema. E aqui também, que estava para sair o filme 9, dando sequência ali aos filmes do universo Star Trek, contando um pouco da trama e fazendo também uma comparação se por um acaso o 9 seria da maldição dos números ímpares de filmes não tão bons, filmes fracos, como foi a ideia do 1, do 3, do 5 e do 7. Apesar de eu gostar de todos, tem um melhor que o outro. E o 9 ele é muito bem produzido. A temática em você trabalhar ali sobre eles terem que desobedecer uma ordem que iria diretamente contra a diretriz, a primeira diretriz de não se intrometer na cultura do planeta, caramba, tem-se ali um embate moral, né, entre a tripulação da Enterprise e aqui, ó, né, indo contra as ordens da Federação. Tem um lado ali bem bacana, tem uma cena de luta perto de uma nebulosa bem legal também, onde está o Riker. Aqui o Riker volta, né, tá sem barba. O LaForge desde do 8 não estava usando mais aquele visor, ele já usava, eram lentes, né, bem bacana também. Eu curti o filme, gostei, o Data manda bem demais aqui, efeitos estão muito bem também, tá? Mas é muito de opinião, eu sou suspeito porque eu amo a franquia. Super série nas madrugas do SBT. Madruga é sacanagem, né, gente? Tínhamos lá aquela série nova do Kung Fu com o David Carradine, na época que ele estava vivo, né? A Gata e o Rato já era uma série muito boa, que já passou na Rede Globo, do Bruce Willis e a... como é que é o nome dela, gente? Alguma coisa Chapman, esqueci.
Eu ponho o nome, eu sempre esqueço alguns nomes, enfim. O Ticor, uma das coisas que eu acho também, porque eu não tava assistindo Ticor no SBT, tava passando de madrugada, tem até imagem aqui. Aos sábados a continuação do Hércules, a Xena nos domingos de manhã, e mostrando algumas programações também durante a semana, com o desenho Doug, A Vida Moderna de Rocco também. Doug é um, A Vida Moderna de Rocco é outro. Denis o Pimentinha, Chaves e o Disney Club, que passava no final da tarde. Jack o Esqueleto ataca novamente, aqui falando sobre uma coleção tardia que chegou ao Brasil, né, sobre bonecos temáticos ali do filme, que demorou bastante chegar, mas quem conseguiu comprar, esse filme é muito bacaninha também, viu? Não? A Pantera na MGM, fiquem espertos nos intervalos dos programas da MGM Gold, entre uma série e outra aparece episódios da Pantera Cor-de-Rosa, realmente eu já vi, cara. E aqui um custo foi que faturou 17 milhões, foi quanto faturou Blade em seu primeiro final de semana nos Estados Unidos. Blade, o Caça-Vampiros, do Wesley Snipes, que é outro filme também bem bacana, apesar do final do 1, cara, pra mim ter sido muito corrido. O 2 eu achei bem legal também, mas o 3 não desceu não, cara. É aquela coisa de ter os elementos bacanas para fazer um enredo, mas acho que ficou a desejar um pouquinho. Ou saturou desde o primeiro, não sei se foi bem essa ideia, mas não. A Guerra dos Insetos, aqui mostrando de imediato sobre o filme Formiguinhas, tá? Com Z. Aqui contando, tinha até falando quem mais estava dublando, além das vozes do Woody Allen, do Sylvester Stallone, tinha o Gene Hackman, a Sharon Stone e o Christopher Walken, gente. A Meryl Streep também, gente, nomes de peso do cinema mundial, emprestando suas vozes nessa animação da DreamWorks, né, que seria, como eu falei, Formiguinhas, porque saiu na mesma época também o Vida de Inseto. Ambos valem a pena assistir, com toda certeza. Mas aqui sobre o Príncipe Moisés, aqui, gente, sobre os andamentos para lançarem no próximo Natal, ou seja, em 99, o filme O Príncipe do Egito. Excelente animação da DreamWorks, que a DreamWorks estava vindo pesando também para bater aquela concorrência com a Disney, né? Porque trouxeram muitas produções excelentes. E aqui mostrando algumas das imagens, né? Eu acho que uma das músicas do filme tem até tinha, né? A Whitney Houston e a Mariah Carey cantando. Se não for, eu acho que eram essas duas mesmo, com a música trilha sonora, bem legal, tá? Mais do lado aqui sobre Hitman, engraçado, violento e desencanado, Pedro Murdoch dá 10 motivos para você voar para a banca e comprar o gibi do Hitman. É criado pelo Garth Ennis, né, gente? Sobre um assassino de aluguel lá de Gotham City, que, cara, de poderes que ele tinha era telepatia, né, ler mentes. E o bicho, ele passava por cada um. Os seus grandes encontros com o Batman, umas frases de efeito que ele tinha também, e algumas coisas que hoje em dia, aqui falando, né, dentre elas, muitas seriam canceladas imediatamente. Mas é muito canastrão, muito cara de pau, vale a pena. Tem uma que ele vomita nos pés do morcego, e diga-se que o original ele ia vomitar na cara do Batman, só que eles cortaram essa cena. Corvo na TV, aqui falando sobre o lançamento da série, né, estrelada pelo Mark Dacascos, dizendo, né, cara, que isso poderia dar um suspiro a mais pro Corvo, que não foi tão legal no filme 2. Apesar de eu ter gostado do filme 2, né, o Cidade dos Anjos, ele não foi bem no cinema, né. O enredo ele dava aquela continuidade com o outro Corvo, porém o final dele eu não curti muito, não, achei muito estranho, mas é mais o visual, tá. Mas eles trouxeram a série, né, que passou até na Record. Eu acho que teve uma temporada só, tá? Com algumas coisinhas ok, outras não. A primeira temporada basicamente ela retrata o filme do Brandon Lee. Eu acho que isso aí que foi um grande erro, ter que readaptar ali, né, em relação aos acontecimentos do filme. Seria legal se tivessem pegos, eram histórias depois, porque tem outras histórias sobre o povo, né, mas infelizmente não deu. Sem Pânico, a pré-estreia irá acontecer. Aqui, gente, foi quando ocorreu um atraso para a exibição do filme pela Play Art do Pânico 2, que seria ali para outubro. A exibição ela foi transferida, né? E aí mesmo assim eles entram em contato, né? Mostrando até a lista dos que foram agraciados com essas entradas, que não se preocupe que a Herói ia estar entrando em contato com eles, né? Ia estar enviando os ingressos direitinho para eles poderem ir a essa estreia.
Aqui outro sucesso dos cinemas americanos, excelente filme, tinha que ser de quem? Steven Spielberg, e aqui nessa primeira vez ele e Tom Hanks trabalhando no filme. Tá? Aqui no caso, o Resgate do Soldado Ryan, 5 anos depois do aclamado A Lista de Schindler, sem comentário, Steven Spielberg retorna aos horrores da Segunda Guerra Mundial com um filme que promete arrasar no Oscar do próximo ano. Caramba, gente, aqui realmente ele pega já um outro lado. Uns outros acontecimentos lá durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas chegam ali na Normandia, em que quando acontece já uma missão completa lá com o Tom Hanks, o personagem do Tom Hanks e os seus soldados, eles recebem uma ordem de resgatar um outro soldado. A missão era avançar em território inimigo e resgatar uma única pessoa, o soldado raso James Ryan, que foi interpretado pelo Matt Damon. E a razão é que o governo americano elegeu a família de Ryan como uma espécie de símbolo na guerra. Aí quando foram os 4 irmãos Ryan para a guerra, só que 3 já tinham morrido. 3 já tinham morrido ali, gente, em combate. E aí o único sobrevivente era o James, né, no caso. E aí precisava ser resgatado a todo custo. Caramba, cara. Então aqui mostra, cansados, os 8 sobreviventes entram em uma cruzada suicida, literalmente, para cumprir a sua missão. E, gente, com cenas ali que, nossa, vale muito. Aqui uma entrevista, pequena entrevista com o Tom Hanks, amigo pessoal do Spielberg e ator, conta como foi parar na guerra e que pode render mais um Oscar para sua coleção. E aqui o Matt Damon, também, que já estava muito bem em ascensão desde quando ele fez O Gênio Indomável. Contando aqui algumas situações de preparação para o filme. Né? Tanto Tom Hanks quanto os demais participaram de uns treinamentos rigorosos, né, para poder viver a pele dos soldados. Já o personagem, o ator, ele não precisou passar por isso, mas se explica aqui, né, o do porquê. O que é interessante. Mas aí no caso, se vocês quiserem dar uma pausa aqui assim, viu? Porque vale muitas perguntas aqui, muitos esclarecimentos sobre esse excelente filme de gênero. Tá? E aqui o que está, né, na capa dessa edição, que são dos filmes Os Vingadores. Aí, gente, ó, não é, tá? Vingadores não é um filme Marvel. Os Vingadores é um filme baseado numa série da década de 60 com o mesmo nome, Os Vingadores, que pegava ali uma coisa bem assim também de espiões que, né, protegiam a Inglaterra contra ataques terroristas e demais acontecimentos. Com uma pegada, gente, bem de humor, estrutura britânica. Então tem muita coisa aqui assim que você fica meio achando estranho. A primeira vez que eu vi o filme, eu achei ela com uma ambientação assim, bem aquele filme para inglês mesmo. Um personagem, um dos personagens principais aqui é o elegante Steed, tá? No caso, ele foi revivido pelo Ralph Fiennes, o mesmo do Paciente Inglês, o mesmo de aquele que não pode citar um nome, né? Você sabe de quem que eu tô falando. A Uma Thurman, fazendo também a parceira dele. E aqui, o grande Sean Connery, fazendo o Sir August de Winter. Com direito a usar kilt, tá? Ele usa kilt no filme. Aqui ele sendo vilão, gente, em relação a um equipamento que ele tem lá que, bicho, faz alterações no clima, tá? E aí, bicho, a galera ela é chamada justamente para evitar, né, que o pior possa acontecer em todo o mundo. Aqui fica escrito assim, ó, John Steed e Emma Peel, vivido pela Uma Thurman, partem para salvar o mundo com muito estilo, ação e humor. Aquele humor britânico, tem coisa que você não vai rir, cara. Pode não ser absorvido de cara, né, para demais público, mas, rapaz, eu gostei, tá? Para quem gosta de filmes de ação, para quem gosta dos atores, ver eles em outras facetas, como o próprio Sean Connery sendo um vilão dessa vez, a conferida é com certeza. E ficou bem canastrão, né, cara? Olha pra você ver. Ficou muito bacana o cara aqui. E aí eu vou jogar aqui para vocês também umas imagens que tem da série, ok? Que originou-se para essa adaptação seguinte, né? Como foi aqui com eles. Foi a série dali de 1960. Deixa eu ver aqui o ano certinho. Justamente em 1961, com 161 episódios. Não foi qualquer sériezinha de uma temporada, não. Rendeu muitos episódios dos Vingadores na década de 60. E essa série, ela chegou a passar no Multishow também. Tá? E aí, realmente, né? E aí resolveram fazer uma adaptação no meio de tantas outras, como o próprio
o filme do James West, que estava para ser estrelado no ano seguinte, né? Trouxeram também uma adaptação de uma série muito famosa e conhecida lá na Inglaterra, o que vale a conferida se você quiser saciar a sua curiosidade. Se não, bola para frente, tá? Mas vale a pena ver, vale a pena ver. Lindas e perigosas. Nessas próximas páginas, a gente falando aqui, cara, como na capa, eu vou até voltar aqui para vocês verem, ó, 69 super heroínas. Vamos ver. Então nós temos já de cara aqui, ó, tá? A Fairchild, a Mulher Maravilha, grande Lara Croft, né? E aí vamos por lá, vamos lá, porque só tem beldade nessa parte aqui. Mostrando a Pamela, a Anastasia, a Lois Lane, as meninas Daphne e Velma, Xena, Trixie de Speed Racer, Chun-Li, né, e a Camille de Street Fighter, que tá pra sair filme de Street Fighter aí pra ano que vem. Mulan, a Jennifer Lopez com o seu papel ali no filme Anaconda, Sandra Bullock, Lady Penelope de Thunderbird, a Buffy, Princesa Saphir, a Ellen Ripley de Alien, Sailor Moon, né, Ariel, Super Moça do filme de 84, a grande Vampirella, as Panteras da década de 70, aí ó, série bem bacana também, é Charles Girl, né, a Viúva Negra nesse formato aqui, ó, a China de Cavaleiros, Stunt Girl, vale dar uma conferida no quadrinho dessa menina, a Dark Child, também da Image, Penélope Charmosa, Marvel Girls, a Gillian Anderson aqui, né, a Dana Scully, a Marta de um quadrinho do Frank Miller com o Dave Gibson, né, Liberdade, um sonho americano, a China, Rainha das Selvas, não a China, Princesa Guerreira, que tem até filme também já dela, a Ti, a Ninja Assassina, que aqui ela tá com a carinha bem mais tranquilinha do que num outro pôster que já foi mostrado aqui da Herói, a Spider-Girl, exatamente, viu? As meninas da tripulação de Star Trek Voyager, a Belana Torres, que fez uma Klingon, que era a engenheira da tripulação, a própria Janeway, e a 7 de 9, que era a Borg, né, as beldades de Deep Space Nine, a Angela, caçadora de Spawn, a Pussy Gallery, essa Pussy aqui foi uma Pussy Gallery, gente, pois é, ela foi uma antagonista ali no filme Goldfinger, né, do 007, a Morrigan de Darkstalkers, Mulher Gato de noiva aqui, as meninas de X-Men, no caso aqui as Garotas X, Salma Hayek de Um Drink no Inferno e demais filmes que ela fez com o Antônio Bandeiras também, fez até com Adam Sandler, né, outro lá também, gente grande. E aqui o pôster da Herói do filme Pânico 2. Aí, ó. Dá pra pegar todo, mostrando a galera, né, que participou do filme. Vocês já assistiram, gente, o Pânico? Espero que sim, hein? Aqui sobre Batman, né, a Dream Team da história em quadrinhos se une para homenagear o Homem-Morcego. É o Batman preto e branco, né, com várias histórias do herói, né, desenhado nesse formato. E esse aqui, ó, para variar, né, do Alex Ross, mostrando o Bruce bem de frente ao uniforme e o seu corpo todo em cicatriz, é pegado demais, mas demais mesmo. E aqui mostra a cicatriz de Bruce Wayne para Alex Ross, e na outra página em sentido horário, tá? Sentido horário, viu, gente? Nós temos ali Batman por Simon Bisley, Walt Simonson, o Tanino Liberatore, deve ser esse o nome dele, ó, isso aí deve ser italiano, né? O Neil Adams e o Brian Boland. Obras, velho, com o Homem-Morcego. Guia de episódios da 5ª temporada de Arquivo X, que ainda bem que renderam mais, com episódios muito legais também. Suspeitos em Comum, a galera aqui os Pistoleiros Solitários, uma galera que ajudava o Mulder e a Scully. Eu não lembro, foi a temporada em que tem a participação da Lucy Lawless, né, a China, a Princesa Guerreira, e muitos outros, gente, muitos outros atores ali bem mais novos que participaram no decorrer da série, muitos outros mesmo, que, caramba, o próprio Jack Black, o protagonista da série Chicago PD, esqueci o nome daquele capitão, que ele era casca grossa também, tá? Tem o que fez o Heisenberg do Breaking Bad, galera, um tanto, realmente aqui é um show de elenco que para muitos ali de repente não eram tão conhecidos na época, mas foram ficando, né, cada vez mais, aqui com 20 episódios, tá, dessa 5ª temporada. A promoção aqui, X-Pack, guia de episódio do 5º ano, entrevista com Chris Carter, longa-metragem de cinema, né?
Aí aqui, ó. Ah, aqui tem um quizinho, um quiz mostrando aqui, ó, como é conhecido o trio que ajuda Mulder vez ou outra. Na verdade, o nome da publicação que eles editam. Aqui é aqueles dos pistoleiros solitários, né? Qual o vilão semi-regular que misteriosamente não aparece no filme para o cinema? Quantos episódios Rob Bowman dirigiu durante as 5 temporadas das séries da TV? Foram aqueles 25 episódios, né? Qual o nome da irmã desaparecida de o agente Mulder? E por aí vai, cara. As coisas assim de promoção para você ganhar um pack aqui, ó. Tá vendo? E aqui a entrevista, ó. É aquelas coisas que vocês podiam responder, sabe? Lendo sobre a matéria. Tá? Aqui mostrando sobre, mais uma vez, uma entrevista do Chris Carter, mas já voltado ali ao filme, né? Todo ali ao filme de sucesso. O longa-metragem é um sucesso. A 6ª temporada está prestes a começar nos Estados Unidos. Aproveitando a deixa, o herói foi ao encontro do homem que sabe demais, mas mantém tudo em segredo. Chris Carter, o surfista quarentão que de repórter tornou-se roteirista e produtor, e conversou com Bia Abramo, né, direto em Los Angeles. Ali já tinha mudado, né, as locações. E, cara, tem uma entrevista bem mais completa. Não sei se vocês estão reparando, parece que o diagrama, né, da página ele está meio inclinado, vocês repararam? É coisa da revista, hein? Né? Não é a câmera não, viu? E aqui sliders, dimensões paralelas, mistura de Volta para o Futuro com o Túnel do Tempo e uma pitada de Jornada nas Estrelas. E você terá sliders, dimensões paralelas, a série que sobreviveu a diversos cancelamentos, mudou de canal e continua perguntando, e se aquilo não tivesse acontecido? Cara, aqui as viagens dos personagens em várias outras dimensões, devido a uma experiência que eles fizeram, que deu certo aparentemente, mas quando foi ver, eles já estavam em um outro plano, em uma outra dimensão. E a ideia é sempre tentar voltar, né, para a dimensão deles. E olha só quem que nós temos aqui, ó, dentro do elenco principal. Quem lembra dele? O grande John Rhys Davies ali, né? O Sala de Indiana Jones. E depois, gente, mais pra frente, quem que ele fez? Hein? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram quem mais que ele fez, tá? É uma ficção que eu não segui ela totalmente. Eu vi poucos episódios, mas não é ruim. Mas é aquela coisa, você não dropa por ser ruim, mas justamente por você ter outras prioridades, outras coisas que você já estava vendo, e tempo também, né, pessoal? Não dá pra ficar ganhando a vida aí só assistindo televisão, né? E aqui uma das curiosidades, ó, cada episódio Slider mostra uma terra paralela, sendo que alguns universos aparecem por apenas alguns minutos, enquanto outros fazem parte da ação principal. Saiba cada um dos universos que Queen e seus companheiros passaram. Gente, só temos aqui, ó, 104 terras paralelas. Caramba, vou dar um pause aí para vocês lerem. Eu não acompanhei todas, então fica meio complicado, tá? Mas a série ela passou por altos e baixos, teve acho que 5 temporadas e chegou a dar uma parada, depois voltaram, mas não foi mais para a frente. Essa aqui eu achei muito legal, uma entrevista do Marcelo Del Greco com simplesmente o Space Ghost, o apresentador de Space Ghost Coast to Coast, né? Ainda com direito à participação do Zorak e do Brack, velho, com realmente entrevistas aqui, ó, com perguntas insanas e respostas, principalmente dos dois, mas o Space Ghost aqui ele é muito canastrão. Aqui é um Space Ghost muito canastrão, não é muito aquele que a gente está acostumado a ver nos desenhos dele não, e lembra, gente, quadrinho dele muito bom, viu? Aí vocês dão uma conferida. Porque as perguntas são estranhas, as respostas mais estranhas ainda, cara. Muito divertido essa entrevista. Del Greco mandou bem aí e a galera mandou bem demais, viu? Aqui falando sobre a Casa das Ideias, dá a volta por cima investindo em conceitos consagrados e se abrindo para criadores independentes. Pra Marvel que tava ali, bicho, mal das pernas, ela deu aquele respiro e começou a engatinhar novamente o seu caminho para o sucesso, o reconhecimento e o que mais importa, pessoal, vendas aí, ó, dos títulos. E aqui mostrando, né, tudo começou com o Massacre, aquela série de quando uniram-se as mentes, né, do Xavier com o Magneto, tá? E aqui mostrando um pouco também sobre as ideias, o que eles começaram a desenvolver, os novos terceirizados, medalhões mutantes, aqui ó, depois de sucesso alcançado em Heroes Return, em Capitão América, Vingadores, Thor, Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, retorna em suas características originais. Chegou a vez da mesma abordagem ser aplicada ao restante do universo Marvel. Aqui sobre os filmes, e aí, bicho, a enxurrada dos filmes veio depois. Não tinham ainda lançado do Homem-Aranha, que ia vir
aí 2000, né, 2000 e pouco, né, cara? Mas a revista, a empresa começou a dar mais aquele seu respiro e seguindo em frente, tá aí, né? Até hoje, mesmo a trancos e barrancas em questão de sucesso, não de dinheiro, porque ela ainda tá mandando muito aí no mercado. Aqui uma pequena entrevista com o Jet Li. Antes de Máquina Mortífera 4, Jet Li já dava seus golpes em produções chinesas que podem ser encontradas em vídeo. Aqui uma lista, né, com muitos filmes desse excelente ator chinês, que eu amo de paixão também os filmes dele. Falando aqui um pouquinho sobre a sua trajetória, sendo que ele já foi ali muito campeão de bilheteria em Hong Kong. Naquele período, em 1998, ele estava com o quê? 35 anos de idade e já tinha 28 filmes em seu currículo. Cara, e trazer ele pro filme da franquia Máquina Mortífera como um vilão, isso mandou bem demais. E eu vou falar com vocês. Vocês nunca viram os personagens do Danny Glover e o Mel Gibson tomar uma surra que esses caras tomam nesse filme? Gente, parar o baixinho foi difícil. Principalmente tem uma cena que ele desmonta a arma do Riggs. Ele ameaça, gente, a esposa do Riggs, cara. Ela tava grávida com uma faca. Ele não, né? Um dos capantes. Com uma faca perto da barriga dela. Nossa, aquela cena ficou assim. Dá pra ver que o camarada fica com sangue no olho. Vale muito, muito assistir o 4. Vale muito assistir os 4 filmes de Máquina Mortífera. Eu gostaria muito que eles não mexessem mais. Já tiveram a ideia de fazer até uns 5, mas cara, eu acho que não precisava. O 4 ele dá um final para a franquia de forma muito respeitável, muito carinhosa, muito bacana. Não deviam mexer. Em vídeo, olha só o que veio aqui em vídeo, pessoal. Justamente a galera que nós já comentamos dos filmes deles no cinema, né? Que era aí, ó, Tropas Estelares e o Alien 4. Que com a cotação da Herói, né? Falando aquelas notas que o pessoal gosta de dar pra aí, ó, deu um 6,75. Nossa senhora, viu? Fraco, né? E aqui contando um pouco, né? Sobre justamente as características já discutidas aqui a respeito do que os filmes apresentavam no cinema e agora, né? No mercado de vídeo. Aqui da Abril Comics, super-heróis nacionais, história adulta, a la Vertigo, ou Vertigo, personagens infantis tipo Cebolinha. Sérgio Figueiredo revela os planos do novo selo da Abril. Aqui mostrando, gente, nesse artigo, sobre muitos conceitos de história em quadrinhos já feitos agora, só que no cenário nacional. Dentre eles tinha até o Spirit of Amazon, que eu dei uma verificada, mandei até para vocês no outro vídeo, que infelizmente ele não seguiu em frente, mas estava com uma arte muito bacana. E aqui mostra que dentre muitos desentendimentos em como eles queriam mudar a ideia do estilo de Spirit of Amazon, acabou que, bicho, parou na 5. Infelizmente não deram-se mais segmento, mas tinha muitas outras coisas para você poder dar uma conferida aqui. Tá? Por exemplo, Terra 1, Linha de Ataque, né? Mas assim, tem ainda muito material de história em quadrinho nacional saindo de muita qualidade. Não sei se vocês já viram, já leram, por exemplo, Holly Avenger? Já leram Victory, por exemplo? Que também são histórias do universo RPG com uma referência muito forte ali ao estilo anime, mangá. Cara, que bicho, durou bastante tempo também. Mas ainda temos por aí, né, cara? Abril depois o que? Virou-se Panini, né? Tem aquela história toda das editoras. Mas era um tipo de coisa que você podia encontrar sempre na época. Até hoje você consegue fazer isso também. Temos ali o eixo principal de Marvel, DC, Image e tudo mais, cara. Mas quando a gente dá aquela garimpada, a gente consegue achar muito material de qualidade. E o Brasil, ele tem muito material de qualidade. Vou ver se eu faço um aparato até sobre como é que estão as grandes histórias em quadrinhos nacionais, como é que tá de lançamento atual e mandar aqui para vocês darem uma sacada, beleza? Na parte de anime nós temos aqui falando sobre Fushigi Yugi. Cara, esse anime é muito bom. Eu acho que ele teve 64 episódios contando a história da Miyaka, que vai parar na China antiga, rapaz. E ela é considerada ali a Suzaku no Miko. Naquele tempo tinham-se os países, ali as províncias, que tinham as suas deusas, vamos dizer assim, né, representadas pelos animais sagrados ali. O Suzaku, Beiru, Genbu
Zeiru e Byaku. E a Miyaka, ela seria, no caso, a sacerdotisa do pássaro de fogo, a Suzaku no Miko. E ela é a amiga dela que cai nesse mundo. E caramba, as coisas que acontecem lá misturam um pouco de comédia, drama, ação, aventura, shoujo, né? No caso das meninas, a menina, ela é rodeada por guardiões da sacerdotisa, sendo que cada um, né, é selecionado. Eles têm um selo que representa determinado, acho que poder, na testa. Ele aqui, por exemplo, ele tem a força, ele não usa arma, por exemplo, para lutar. Só que enquanto acontece muita coisa, vamos dizer assim, bacana com a Miyaka, não acontece com a amiga dela. Que ela vai parar numa outra província, na província onde tem o Zeiru, no caso ali do dragão, e caramba, ela passa por situações assim muito complicadas, que não pode ser falado aqui no vídeo, mas eu acho que vocês me entendem. E ela chega, cara, até a responsabilizar a Miyaka, e aí o que era aquela amizade, gente, ela fica muito abalada, e então aparece assim muitas situações. Eu não vou ficar dando spoiler pra vocês assim tal, porque teria que me anunciar muito só sobre o anime, que ele tem muito a oferecer. O que eu posso falar pra vocês é que eu recomendo, assistam Fushigi Yugi, tá? Que vocês não vão perder tempo. E olha, nós estamos falando de um anime da década de 90. Sua vida pode ser colorida. O CEPAD, Centro Paulista de Arte e Design, está ampliando seu setor de mangá e história em quadrinho com curso de colorização por computador. O responsável é Rodrigo Reis, que já fez cores para as revistas Metal Pesado, Blue Fight e Mortal Kombat. Maiores informações, aqui tem o telefone. O Gundam aqui, gente, é citado aqui o aniversário de 20 anos da franquia, desse mecha maravilhoso. Até hoje, saindo Gundam. De volta ao Planeta dos Macacos, Eduardo Torelli comemora os 30 anos do início da saga Símia no cinema, aqui o Charlton Heston, né, no seu papel. E, gente, mostrando algumas cenas do filme, cenas da série De Volta ao Planeta dos Macacos. Grande sucesso, com direito até versão dos Trapalhões. Muito legal os Trapalhões no Planeta dos Macacos, tá, pessoal? Mas a parte de seriedade aqui é do caramba. Quadrinhos, tá? Mostrando aqui o Oscar de maquiagem. Taylor e sua companheira Nova são ajudados por Zira e Cornélios e por aí, muita coisa. Tem livro de um fã brasileiro que ele mensura tudo referente ao universo de Planeta dos Macacos, uma ficção maravilhosa, simplesmente. O Correio Galáctico com apenas uma página, olha aqui, ó. Mostrando aqui e-mail, deixa eu ver se é e-mail. Não, aí quem aqui é de Fortaleza, Ceará, São Paulo. Aí aqui negócio do Herói do Balacobaco, era para fazer sobre as frases, né, da revista. Temos aqui a Herói do Balacobaco, porque é o bendito fruto entre os leitores. Eita porra! Rio de Janeiro, São Paulo. Classificados aqui, ó, estou trocando minhas figurinhas do álbum Sailor Moon. Ah, tá mandando aqui algumas coisas aqui entre fãs, né? Gente falando aqui de São Paulo, Goiás e da Paraíba. Um desenho do Bruce Lee, do Operação Dragão. E caramba, esse aqui ficou muito legal, ó. Ficou muito bonito aí, misturando um tanto de personagens que saiu aqui na revista. Esse ficou ótimo. E aqui trazendo sobre o Spawn, Enciclopédia Spawn. Olha que imagem maravilhosa, cara. Contando aqui sobre a origem, né, do personagem, tendo seu histórico, ele no cinema, nos quadrinhos e na televisão, que é justamente aquela série animada. Para mim, de longe, o mais fraco, né, a mais fraca adaptação do Spawn foi no cinema, uma pena, mas eu ainda tenho, quem sabe, um pouco de esperança, né, de ver um filme mais atual. Se bem que com os dias de hoje dá um medo desgramado. E aí, conforme o que for sair, o filme da década de 90 passa a não ser aquela coisa tão ruim. Detalhe, tá, gente? Tem algumas coisas no filme que são legais. Funciona, que é uma maravilha. Viu? Isso é coisa que eu falo de birra minha em relação à adaptação. Agora, tem gente que amou o filme. Então, sem problema nenhum. Tá? É só mesmo questão de opinião. Beleza? Fechando então aí a última revista Herói Gold desse formato que saiu ali em 1998, gente. Isso aqui, ó, mais um vídeo que ficou grande, mas aqui eu encerro essa parte de Herói Gold. Muito obrigado por terem me acompanhado aqui até hoje. São muitos vídeos, muita coisa a falar. É bacana que vai ficar ali no canal, né, para vocês poderem sempre dar
aquela conferida, se quiserem passarem adiante. Trocarmos ideias também, porque como eu falei durante os vídeos, isso aqui é algo que eu retratei falando de mim com a revista. Você tem a sua própria história com a revista, se você colecionava herói, ou se você parou, se você tem só alguns números. Mas para quem conhece e conheceu a revista, sabe muito bem do que eu estou falando, sabe como é que foi aquela época, né? E era bem isso. E olha que em 98, justo aqui, ó, já estava tendo internet. A internet já estava ali, ó, começando a aparecer com mais afinco. E aí nós vamos chegando no novo século, aí não precisa nem dizer, muitos, infelizmente, material impresso assim, ó, foi começado a deixar um pouco mais de lado devido à internet. Apesar de que ainda tem muita coisa. Tenho vídeos no canal, vou fazer também vídeos assim com, sim, a continuação da Herói, porque a Herói ela deu um grande ato, mas tem a volta dela. E é aí que nós vamos estar falando no próximo vídeo, beleza? Só que dessa vez, gente, vou começar a falar dela só no ano que vem, tá? Ali 2026, falando do qual foi os outros caminhos que a Herói tomou. Tá bom? Obrigado demais por vocês estarem aqui. Espero que vocês continuem, tá? Porque tem muita coisa para mostrar e muito conteúdo para trocar ideia com vocês, compartilhar. Valeu? Tenha um ótimo final de ano. Espero que tudo esteja de acordo com os seus planos. Se não, que a gente possa sempre se adaptar para que possamos dar sempre a volta por cima de qualquer adversidade que aparecer. Tá bom? Ótimo 2026 para todos nós e vamos dar continuidade. Mais uma vez, muito obrigado. Aqui para a Herói Gold.